Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje tá para chegar um livro que eu comprei da Amazon, que eu espero, na verdade, este livro há bastante tempo. Eu ouvi falar dele não faz muito tempo, cerca de uns 6 ou 7 anos, mas este livro só tinha na língua árabe. E, para minha surpresa, e na época não tinha nenhuma tradução. E para minha surpresa, ele foi traduzido há 2 anos atrás. O título deste livro é Shams al-Ma'arif, cuja tradução significa O Sol do Conhecimento. Trata-se de um livro escrito no século XIII por um sufi e alquimista. Ele é tido como um dos livros mais proibidos do mundo, pelo fato dele ter sido um livro proibido, inclusive no mundo islâmico. É a primeira tradução que sai dele. Então, espero que chegue hoje. Espero que o carteiro não saiba desta proibição e que ele chegue hoje. Mas eu estava filosofando aqui na seguinte questão. Que é um livro ocultista do século XIII, escrito por alguém versado no sufismo, não deve ser uma leitura tão simples. Da mesma forma que existem muitas leituras que não são nada simples. E acabei me perguntando aqui que existem muitas leituras não simples hoje em dia. E é muito curioso o fato da civilização ter se desenvolvido muito em determinadas áreas. Então, por exemplo, eu tenho livros aqui de eletrônica e química escritos na década de 30, 40, né? São fáceis de serem entendidos, até por qualquer pessoa, até por qualquer leigo, nem precisa ser técnico, porque na época este assunto estava sendo desenvolvido ainda, e hoje em dia as pessoas têm uma facilidade muito maior nesse tipo de conhecimento, no conhecimento técnico que foi muito desenvolvido, né? Qualquer engenheiro vai pegar isso aí e ler muito bem. Qualquer técnico vai pegar ele, qualquer leigo, porque foi uma área onde houve um incentivo não só da cultura, mas do exercício do desenvolvimento da tecnologia. Mas eu sempre me pego pensando na seguinte coisa: estas pessoas ilustres, estes autores, e não precisa ser um autor desconhecido, entre aspas, como Al-Biruni do século XIII. Você pega um pitagórico, você pega os livros de Platão, você pega até, livros de Sêneca, livros antigos, os filósofos gregos, que são mais simples, né? Se você vai, por exemplo, estudar o Bhagavad Gita, aí a gente já tem lá do Mahabharata ali, esse é mais antigo, né? Datado de uns 5.000 e poucos anos, né? Na Batalha de Kurukshetra. Mas você tem coisas que não precisa ir muito longe. Você pega filósofos, você pega livros de Kant, por exemplo. As pessoas não entendem. Então, hoje em dia, não é que a gente não consegue escrever aquilo, porque não consegue mesmo, mas a gente não consegue nem entender o que estas pessoas escreveram. Então, existe alguma coisa muito estranha, porque do ponto de vista de literatura tecnológica e de conhecimento tecnológico, todo mundo sabe tudo. É muito fácil você encontrar pessoas que têm esse tipo de conhecimento. Foi incentivado o desenvolvimento do raciocínio para essa fatia do cérebro específico, mas não foi incentivado nenhum desenvolvimento para as fatias do cérebro que tratam da consciência do ser. Por que isto acontece? Eu acho que não tem como não parafrasear o Olavo de Carvalho, quando ele dizia que das nossas escolas nascem analfabetos funcionais. Eles são analfabetos, cumprem uma função dentro do sistema, mas eles só sabem o suficiente para servir o próprio sistema. O limite do conhecimento que se recebe dentro de uma cadeia educativa, o limite, o topo é aquele conhecimento que vai fazer com que você não obedeça mais o próprio sistema vai ser negado de você. Isto é de um maquiavelismo tão profundo
que a gente não tem condição de entender, porque isso não é nem humano, é desumano você limitar o conhecimento do ser humano para que ele continue ser um ratinho de laboratório dos seus experimentos. Isso é desumano. É desumano por quê? Porque a civilização, do ponto de vista dos controladores, se vale da ignorância humana. Né? O que faz com que o indivíduo seja muito esperto? Basta você negar o conhecimento para os bobos. Né? Porque, como dizia minha falecida mãe, os espertos existem porque os bobos existem. Mantenha-os muito bobos e aí então, em terra de cego, quem tem um olho sempre será rei. Isso é muito triste quando você pensa em você, pelo fato de você ter recebido uma educação parca e estar hoje em dia se esforçando para conseguir enxergar um pouquinho além do véu da ignorância humana. Mas pensar que você está pagando escola, muitas vezes cara, para os seus filhos serem ignorantes funcionais, é muito entristecedor isso. Porque a gente vê uma geração de crianças que gostam de futebol. Eu nunca vi uma criança dizendo assim, tô tão apaixonado aqui pela vida de Kant, qual será o nome do pai de Kant? Mas as crianças, os meninos, na faixa de 12, 13, 14 anos, sabem o nome do pai do Neymar, que se chamava Neymar também. Até eu sei o nome do pai do Neymar. Mas e o pai de Kant, né? O pai de Einstein, será que sabe o nome do pai de Einstein? Não sabe, porque não tem interesse, né? Então imagina, por exemplo, se tivesse uma civilização que para o menino ou para a menina ser incluída em uma clã, ela precisasse ser uma pessoa intelectualizada. Aí seria diferente, saberia o nome do pai do Kant, do avô do Kant, do pai do Einstein, de sei lá o que, de todos os platônicos e neoplatônicos, né? Então, mas é que a inteligência hoje em dia é muito medida no sentido da pessoa conseguir fazer o que é proposto. Então, vamos supor, as crianças que têm habilidades tecnológicas, de raciocínio lógico, elas se destacam na escola. Então, foi estimulado até competições, Olimpíadas de Matemática, competições para que quem é mais inteligente. Se considera o inteligente aquele que sabe mais, principalmente das ciências exatas, percebe? Tem de redação de português também, essas coisas sim, também tem. Mas, assim, a inteligência, ela não é focada num pensar maior, é focada nesse desenvolver a tecnologia mesmo. E tem crianças que se dão bem nisso. Tem. Eu sempre pensei o seguinte, a criança, ela é um terreno em branco, é que nem um hard disk em branco, um SSD hoje em dia, né? Hoje em dia tem NVMe, mas é um SSD, vamos supor. Você coloca lá o que você quiser. Você coloca lá, inclusive na criança, as necessidades de disputa para aceitação na clã. Isso é uma programação social. Existem engenheiros sociais trabalhando por trás disso. Existe uma engenharia social que está pensando naquilo que o seu filho vai aprender do seu professor no ensino fundamental. Toda a questão é pensar, quem está ganhando com isso? Alguém está ganhando com isso. Esses engenheiros sociais são contratados por quem? Né? Quem está pagando os engenheiros sociais que determinaram que o seu filho tem que conhecer o Neymar e o nome do pai do Neymar? Você acha que isso aí é casualidade? Não existe casualidade nenhuma nessa condição desse planejamento planetário. Então a pergunta ela é muito sofisticada e a resposta, para ser mais exata ou melhor, aproximada, precisa que a gente lance uma luz sobre o terreno do desconhecido. Porque, primariamente, quem vai ganhar com o aperfeiçoamento do conhecimento da informática, eletrônica, telecomunicações? Quem que ganha com isso?
Essa é a primeira pergunta que eu faço para vocês. Quem que está ganhando com isso? Talvez esteja ganhando com isso aqueles que pretendem se infiltrar na raça humana através desse conhecimento. Seriam extraterrestres? Seriam Jin, que precisa da corrente elétrica passando no corpo humano para que eles possam, de uma forma mais terminal, dominar esse nível material que a gente está e desta forma ter mais facilidade de acesso às sensações humanas, né? Então a gente precisa pensar em campos maiores, porque esse tipo de conhecimento, o incentivo a esse tipo de desenvolvimento é de interesse de alguém. Quem que lucra com isso? Vamos supor, quem que iria lucrar se nas universidades ou no ensino fundamental não tivesse, por exemplo, campeonato de futebol e ao invés disso tivesse debates filosóficos? Ninguém iria ganhar com isso. As grandes marcas de roupas não iriam ganhar com isso. As grandes marcas de tênis, que fabricam também chuteiras, não iriam ganhar com isso. O sistema não ganharia com isso. Nós teríamos um monte de pessoas que não se implicariam, nem se importariam muito com a indumentária, nem com carros luxuosos, mas talvez tivessem em suas casas uma vida simples com um monte de livros e com um conteúdo interior que levaria individualmente o ser à libertação da escravidão que o próprio sistema tem sobre ele. Então, o sistema perderia muito, mas muito mesmo, se elementos mais genuínos, verdadeiros e transformadores fossem incentivados. Então, a própria arquitetura dessa engenharia social dá a ração exata para que nós, cobaias do sistema, tenhamos as fomes específicas para as rações que eles mesmos fornecem. Olha que coisa! Isso é macabro. Vocês percebem o quanto isso é macabro? O quanto a engenharia social ela cria uma lavagem cerebral desde quando o indivíduo é criança? E com isso, por exemplo, ele vai criar mecanismos de, como eu posso dizer, mecanismos de aceitação objetificados em aparência e posse, porque eles criam abertura para o consumo. Ou seja, essa rede de engenharia social, ela quer tudo, menos que você se liberte. Hoje em dia, por exemplo, vocês vão em qualquer sebo, aqui, eu moro aqui próximo à cidade de São Paulo, mas você vai aqui na cidade de São Paulo, você encontra livros preciosíssimos a 10, 15 reais. O preço de maço de cigarro. Ninguém quer mais saber desse tipo de coisa. Ninguém mais quer estudar. A programação mental está tão intensa, tão grande, que nós viramos fantoches completos. Inclusive, aproveitando a deixa deste vídeo, eu penso que talvez até as catástrofes mundiais vão ser evitadas por estas grandes inteligências, porque nós somos os fornecedores de energia para estes sistemas. Eu acho que nós somos os fornecedores de energia emocional, porque quanto maior o barraco, mais essas entidades ganham. Eles ganham com a ignorância humana. Quanto maior a ignorância humana, maior também o descontrole emocional. Porque muito do embate que nós temos com a realidade da vida é pela descompensação de valores. Né? Quando os valores estão muito direcionados para o externo, a conquistas externas, e você mantém um pensamento muito ignorante, você tem mais consumismo,
você tem mais ciúme, você tem mais cobiça, você tem mais inveja, você tem todas as inqualidades da alma associadas com a incultura espiritual. E existindo esse equilíbrio, vamos supor aqui que aqui nós estamos fazendo uma elucubração metafísica, ufológica, trans muita coisa, né? Se existir, por exemplo, uma raça de seres alienígenas que se utilizam da energia humana para alimentar de alguma forma o seu próprio mecanismo e sistema, eles não vão incentivar a iluminação do ser, muito pelo contrário, eles vão incentivar os fabricantes de chuteira, vão incentivar os salários dos jogadores de futebol, porque eles precisam comprar Maseratis novinhas para as pessoas acreditarem que é através desse caminho que você vai conseguir obter esse status. É um maquiavelismo a perpetuação e o incentivo desse tipo de incultura em crianças, e especialmente dentro de círculos escolares, né? E através disso você vai fazendo um pacto inconsciente com as forças mais nefastas, não só da Terra, mas do sistema. Então é uma compactuação com o mal de uma forma extrema, né? E com isso, aquilo que deveria ser o farol guia da existência humana, que é o conhecimento, fica relegado ao esquecimento, né? Não. E isso é uma coisa muito triste da gente observar. Não precisa um raciocínio muito superior e transcendental para entender e para compreender isso aqui que eu estou falando. Mas o que acontece é que as forças que sobrevivem da ignorância humana são muito grandes. E até aí, isso aí, desde o princípio dos tempos é assim. Mas isso foi instituído dentro de um currículo acadêmico. E isto é uma coisa muito perigosa. E as pessoas ainda pagam para os seus filhos estarem desaprendendo desta forma, tendo valores completamente equivocados frente à evolução do ser. Isto é o fim. Eu agora, pensando bem, eu não acho que vai acontecer cataclismos para que a Terra acabe. Por quê? O rebanho precisa ser grande. O abate precisa ser grande. Não vale a pena para um controlador que a raça humana diminua em número. Eles vão extrair energia de onde? Eu até achei estranho, por exemplo, eu sou um daqueles que o bug do milênio nunca acreditei, da passagem do ano 2000, porque os computadores iriam ser resetados, isso era uma palhaçada. Mas eu acreditei muito, por exemplo, no calendário maia. O calendário maia previa para 2012 o fim de uma série de ciclos, né? Eu acreditei no calendário maia porque os maias nunca erraram. Nas previsões cíclicas dos fins dos ciclos mesmo, eles tinham diversos calendários que serviam para a agricultura, serviam para a astronomia, serviam para a astrologia. Os maias desenvolveram a matemática de calendário de uma forma muito especial e específica. Então eu acreditei no calendário maia. Chegou 2012, eu vi que o mundo continuou, 2013 chegou. Agora realmente nós temos muitos indícios para fins dos tempos de 2013, mas 2023, né? Mas nós somos fornecedores de energia. Então, mesmo que geologicamente exista uma série de confluência para que esse ciclo termine agora, é capaz que eles dêem um jeitinho. É capaz que eles deem um jeitinho. E eu acho que vão dar, porque eles vão perder grande parte do gado. Pode até ser. E todo fazendeiro preza pelo gado que tem. Nós somos o fornecimento de energia emocional para eles. E a cada vez mais, a ignorância ela está se instilando de uma forma gigantesca. Você vê, por exemplo, o transhumanismo galopante, estas questões todas desses movimentos LGBTs, essas coisas todas, que isso é a ponta de um iceberg. Essa é a ponta de um iceberg que vai conduzir o indivíduo a um transhumanismo. As pessoas não têm noção disso. Eu não sou contra a pessoa ter a opção sexual que ela quiser. Isso nunca foi proibido neste planeta inteiro, a pessoa ter a opção sexual que ela desejou.
Nunca. O que você faz no seu fórum íntimo e privado, isso aí é problema seu. Agora, essa movimentação intelectual inspirada pela movimentação de esquerda, essas coisas de LGBT, isso aí é um descalabro completo. E isso por si só é só a bandeira que está fincada em uma estrutura de engenharia social gigantesca, que nem o próprio que está desfilando nessas, como é que chama as mesmas? Nessas paradas LGBTQYWQJ, nem essa pessoa sabe, eles são ignorantes, eles são manobrados por essas forças aí todas, né? Porque o objetivo, que interesse tem o sistema, digamos assim, dos exploradores de raça, em que as pessoas não sejam não binárias, tribinárias, quadribinárias? Isso é tudo uma babaquice, uma idiotice. Eles não vão se ocupar com isto, mas eles vão ter interesse no transhumanismo. Para quem não sabe, o transhumanismo é uma adaptação para que você seja uma entidade biológica hibridizada com elétrica. Então, quando você entende que você pode assumir qualquer personalidade que você queira e qualquer identidade, começando com gênero, você fala assim, mas eu sou homem, mas eu me sinto mulher. Isto é aprovado socialmente. Existem grupos, hoje em dia, na Alemanha, de pessoas que se identificam como animais, né? Elas ficam mugindo em grupos de centenas nos lugares, comunicando através de mugidos. Isso vocês podem procurar na internet e vocês vão ver, né? Então, estes são os passos para a construção da aceitação da hibridização. Aí depois vem assim, não, mas na verdade, eu me identifico com um ciborgue, vou deixar implantar aqui um braço mecânico. Eu me identifico com, sei lá o quê, com o R2-D2 do Jornada nas Estrelas. Deixa eu implantar aqui um chip dentro do meu corpo, porque a partir daí eu vou controlar todos os... Alexa, eu não vou precisar nem falar com ela, eu vou pensar, a Alexa vai responder. Então, na verdade, essas aberrações que surgem hoje em dia, que são aberrações ridículas, são preparos para o transhumanismo, onde, a partir daí, o sistema destes que operam no campo dos controladores já vão extrair a energia humana através de fio elétrico mesmo, através do próprio campo eletromagnético. Vamos permitir uma picada com grandes doses de grafeno. O grafeno atua dentro do seu sistema sanguíneo como micro-robôs que consegue fazer um arranjo molecular em função de um campo eletromagnético. Isto está documentadíssimo. Não estou falando de teoria da conspiração. Se você pensar que isso é teoria da conspiração, é porque você está em coluio com uma massa muito ignorante, porque isso é muito documentado. O exercício do grafeno através de campos eletromagnéticos, ele muda a sua formatação, ele fica um robô, né? Então, estas pautas que são alimentadas por essas agremiações aí, mais de esquerda, eles são abertura para esse transhumanismo. Então, o que eu acho é que o mundo não vai acabar mesmo, que esses controladores são mais poderosos do que a gente imagina, porque eles têm interesse, eles têm uma competência extraterrestre, eles têm tecnologia para evitar um cataclismo aqui, porque nós, enquanto humanidade, somos muito úteis. Quem foi para a fogueira na Terra? Quem foi? Giordano Bruno, esse foi para a fogueira. As bruxas de Salem foi para a fogueira. Galileu quiseram botar na fogueira também, mas ele deu uma desperto, caiu fora. Então, quem é candidato à fogueira é aquele que vai contra o sistema. Então, se a grande massa está indo em conformidade com o interesse dos controladores, isso aqui vai ser mantido. É um celeiro que vai ser mantido. Com toda certeza, se a Terra fosse um núcleo de pensadores, eles teriam interesse em acabar com isso aqui rapidinho, porque você não consegue manipular aquele que tem um mínimo de inteligência. O indivíduo é manipulado sempre pela sombra. Aumente a sombra naquele indivíduo, deixa a psique
num campo muito de ignorância, é um indivíduo facilmente manipulado, e é o que a gente tem hoje em dia. Hoje em dia a gente tem uma escolaridade baseada no conhecimento de Paulo Freire, que falava que, pelo amor de Deus, ele dizia que não existe conhecimento maior do que o outro, criou uma estrutura construtivista para você quebrar o sistema hierárquico. Quebrando o sistema hierárquico, você tem alunos peitando os professores, você tem união de estudantes. Então, o respeito à autoridade acadêmica acabou por completo com essas questões que vêm do comunismo de Paulo Freire. Então, isso tudo é a engenharia do adversário, né, que criou toda uma estrutura aí que está muito conveniente para ele. O mundo está praticamente dominado pelo comunismo, né? Então não tem mais por que eles destruírem isso aqui. Ficou do jeito que eles queriam. Ficou do jeito que eles queriam. Agora, naquela época do século XIII, 1200 e pouco, aí, do Shams al-Marifa, né, desse livro, então as pessoas não eram muito bem, assim, não era interessante. Naquela época estava desinteressante para os controladores. Eu acho que, por exemplo, esses controladores nem existiam muito. A gente vê esses controladores mais, assim, intensos, acho que a partir a organização templária que deu origem aos bancos, depois deu origem a Rothschild, depois veio Rockefeller, com monopólio da indústria farmacêutica depois de determinado tempo. Aí acho que a engenharia social começou mesmo depois de 1920, Escola de Frankfurt, aí que a engenharia social foi intensa mesmo. Até então não existia um crime organizado nessa questão, não tinha uma organização muito grande. Então os templários estavam de igual para igual, no sentido, se eles fossem os controladores da época, eles estavam de igual para igual com as outras forças do conhecimento e de tudo. Sim, eles inventaram o sistema financeiro. Mas no início eles não tinham... Não tinham controle, não tinham domínio. Não tinha uma tecnologia para você ter uma dominação massiva, porque a comunicação era muito parca. Na época, por exemplo, as redes de interação eram pelos grandes iniciados. Um iniciado, por exemplo, ele conseguia fazer uma bilocação, ele conseguia fazer uma comunicação telepática, uma interação com todos os seus discípulos, por exemplo, através de uma habilidade psíquica. Com o decorrer do tempo, a tecnologia substituiu tudo isso. Então, uma pessoa do mal, hoje em dia, consegue fazer uma ação massiva sobre um grupo organizado de muitas pessoas. Por essa a dominação comunista, ela tem por um dos objetivos isso aí, o controle massivo, né? Isso é o globalismo. O globalismo é fazer alguma coisa aqui que repercuta na China e vice-versa. Um comando único consegue repercutir sobre um sistema inteiro. Só que eu não posso dizer que eu sou do mal, eu vou dizer que eu sou do bem, eu vou utilizar políticas de inclusividade para que eu possa pautar a minha dominação, é manipulação pela sombra, né? Só alguém que está com uma sombra muito grande é convencido por isso. Então eu acho que não vai acabar nada, não. Eu acho que vocês podem comprar um monte de champanhe aí, um monte de leitão e porco para vocês comemorarem o Natal, que não vai acabar nada, não. Não vão deixar, não tem interesse. Porque pensando bem aqui, o que deve ter de nave-mãe de reptiliano orbitando aqui a Terra, mandando um monte de raio para que o gado aqui seja poupado, porque eles têm interesse no gado. Nós somos a carne de abate deles. E se existe uma força maior que queira encerrar esse assunto? A misericórdia de Deus? No sentido de que a inversão aconteça realmente para poder vir Thy kingdom come, thy will be done, sabe aquela história? Que o reino de Deus vai se fazer na terra, sabe aquela história? Se acabar com essa palhaçada toda, vai ser um tiro de misericórdia. Então, é tipo isso. Tipo isso. Que tá escrito na Bíblia, né? Tá, não só na Bíblia, mas tá escrito em um monte de lugar. Então, todos os livros antigos. Porque na verdade é o seguinte, na visão do bem, esse experimento deu errado. Pensa bem, na visão do bem, esse experimento deu errado. É que nem, por exemplo, você pega o Oppenheimer, que depois que ele viu a bomba atômica explodindo, ele falou assim, eu sou o destruidor de mundos. Ele parafraseou o Bhagavad Gita, né? Então, uma humanidade que chega a criar bomba atômica, realmente o experimento deu errado. Quando o experimento deu errado, você tem que destruir, você tem que abortar o experimento.
Porque a continuidade desse experimento talvez crie consequências maléficas não só para a própria Terra, Então, aí que tá. porque a Terra é uma célula do organismo de muitas estruturas aí que a gente não sabe nem as quais. Então talvez a gente tenha que acabar para o bem. Um bem maior. Para o bem maior, né? Porque o experimento deu errado. Hoje em dia nós servimos o mal mesmo, Definitivamente. não intencionalmente, mas nós servimos o mal através da nossa própria ignorância. Então talvez seja um tiro de misericórdia necessária para tudo. É que nem, por exemplo, até um organismo vivo, uma pessoa que tem um pé que começa a dar gangrena, o que eles fazem? Corta o pé. É o melhor para o organismo inteiro. Então a Terra talvez seja um elemento gangrenado já. O experimento deu errado, foi dominado por uma força muito maligna. E você vê já nas escolas ensinar o que estão ensinando, é porque a dominação já está completa. Isso não é só Brasil, isso é no mundo inteiro. Imagina daqui a umas 2 gerações como é que vai estar. Vai estar um caos. Então talvez exista realmente uma força do bem querendo exterminar o sistema. Então talvez o que está aqui já querendo exterminar o sistema seja o bem. Então, E o mal está querendo preservar, porque eles ganham com isso. essa é a ideia. A arena vai continuar cheia, o Coliseu vai continuar cheio. Meus amigos que aqui estão me ouvindo, pensem bem a respeito disso tudo, que a coisa ficou feia. Vou até parar esse vídeo aqui, viu? Fiquem bem, rezem por todos. Até o futuro. Tchau para vocês.